Que façam todos um excepcional dia. Seja muito bem-vindo. Hoje vou trazer para vocês uma mensagem bem curtinha, gente. É bem rápida, apenas 8 minutos, né? Como todas as manhãs eu trago e deixo aqui para que vocês vejam que começa um dia bem, né? Que começa um dia abençoado. Hoje eu vou falar de Provérbios. Vou iniciar o capítulo 31 aí, né? Vou falar do versículo 1 ao 3. E vou fazer um resumo bem rapidinho do vídeo anterior, né? Eu disse que no vídeo anterior, né? Se aprender a pensar na palavra com toda a instrução, gente, que ela traz, a vida de vocês, né? Iam mudar. Então, acredite, gente, está a tempo, né? Então, vamos lá no versículo 1 ao 3 aí. Conselhos para um rei. São essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, as respostas das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia com todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Então vale a pena nos atentar a esses conselhos aí, né? Sabe que essa busca, né, pela sabedoria, a sabedoria milenar, né, a sabedoria vertical, a sabedoria do alto, ela é muito interessante, né, porque toda palavra é digna. Ela é apta, né, para instrução, para repreensão. Ela é apta, né, para repreensão, né, para ensinar e para correção em amor. Então, assim, muitas vezes, né, você fala assim, nossa, eu vou compartilhar alguma coisa aqui e eu não sei o que eu vou falar. É como se a sabedoria tivesse reduzido, né? É como se a sabedoria ela tivesse diminuído de tamanho. E você com tantos versículos, né? Você olhasse e falasse assim, meu Deus, o que é que eu vou falar agora, né? Qual que é a instrução de agora? O que é que eu vou instruir? Mas deixa eu te falar, ainda que você pegue o mesmo versículo, né, da Bíblia, né, durante 30 dias, direto, né, apenas o mesmo, a cada dia que você falar, né, você vai ter uma nova percepção. A cada dia que você falar, você vai ter uma nova instrução. A cada dia que você falar, né, você vai ter e você vai entender, né, e compreender uma coisa diferente. Pode acreditar, gente. Então, sempre vai haver, né, uma instrução para mim e para você. Sempre. Acredite. Seja persistente, né? Você precisa ser finalizador de tudo que você começa. Você precisa terminar. A grande chave, né, da sua vida é ser um finalizador. A grande chave, né, para os seus resultados que você não tem ainda é ser um finalizador. A grande chave para construir, né, os resultados que você considera impressionantes é você todos os dias, né, finalizar processos. O foco, gente, é muito importante. Pode acreditar. Muitas vezes, né, você não vive coisas exponenciais na sua vida porque te falta foco. Essa é a realidade. Evaneide, mas eu sou uma pessoa que é multifunções. Maravilha. Só que ainda que você seja multifunções, né? Para que uma área da sua vida cresça, você tem que dar foco nela. Se você não focar, né? Você não vai avançar. Se você não focar, você não vai ter a multiplicação. A pergunta é: qual o resultado que você não teve? Qual o resultado, né, que você deseja ter? O resultado que você não teve é porque você não focou. Uma das coisas que você precisa ter na sua vida se chama foco. Você precisa ter foco. E quando fala foco, gente, não está falando para você fazer uma mesma coisa o ano inteiro, não. Não é sobre isso. Entenda. Entenda que quando você coloca foco em alguma coisa, durante no máximo 30 dias, né, aquilo que estava desfocado, né, se torna um hábito, né? E aí se tornou um hábito, deixa eu te falar, você não precisa mais manter o foco quando se torna um hábito. Você já pode partir, né, para uma outra fase. Então, todo mundo na Terra precisa ter foco. Esse é o segredo.
Quem não tem foco, não avança. Quem não tem foco, não cresce. Decida ser um treinador na sua casa. O verso 1 e 3 aí, gente, do 1 ao 3 aí. Decida ser um treinador na sua casa. Por que, Evaneide? Porque aqui estamos vendo, né, uma mãe dando um conselho, né, para o filho, né? E aí é uma mulher, né, dando conselhos sobre mulheres, né? E é uma mulher falando, né, para o seu filho o que ele poderia, né? O que ele deveria esperar de uma mulher. Esse provérbio, né, é uma instrução, gente. Qual foi o alvo, né, de Provérbios 31? É uma mãe ensinando o filho, mostrando, né, como a mulher sábia se comporta de verdade, né? É por isso que tem esse provérbio, né? É por isso que o rei, né, Lemuel deixou algo escrito. Por quê? Porque ele aprendeu, né, com uma mãe. Ele aprendeu com uma mulher. A como encontrar uma mulher de verdade. Ele aprendeu com uma outra mulher como mulheres de verdade se comportam. Ele aprendeu com uma mulher qual é o papel da mulher. Então aqui é uma instrução de uma mãe, né, para um filho que ensina um homem a escolher uma mulher. E ensina também uma mulher, né, a ser mulher também. Então é você que é homem e que ainda não é casado, é olhar e falar assim, né? Essas mulheres, elas continuam existindo. Sabe por quê? Porque existem mulheres virtuosas, né? Ensinando as suas filhas como serem mulheres de verdade, a serem mulheres virtuosas, né? A serem verdadeiramente mulheres reais, que sabem se comportar e edificar os seus lares. Acredita, ainda existe, né? Né, para edificar o seu lar, né, e para fazer com que as famílias sejam famílias fortes de verdade, né? Então, esse rei, gente, está trazendo uma instrução aqui, né? A primeira coisa que a mãe dele fala, né, não gaste toda a sua energia e nem todo o seu dinheiro com mulheres. Sabe o que é interessante? Deixa eu te falar. Algo para você, né, que é homem, né? Quando você pensa em rei, né, você pode pensar muitas coisas a respeito de um rei, né? E assim você desejar em ser um, né? Muitos homens, né, desejam ter a posição do rei para ter dinheiro, prestígio, acesso, benefício que um rei tem, né? Sabe o que é mais impressionante aqui? É essa mãe ensinando para um rei a coisa mais importante que um rei precisa entender. Que talvez pouquíssimos reis entenderam, né? É o valor das coisas que realmente são importantes, né? Reis de verdade, eles constroem uma realeza e não existe uma realeza de um rei sem uma rainha e sem os príncipes, né, à sua volta. Não faz sentido. Então, essa é a dica do dia. Que façam todos um excepcional dia.